O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje mais um ano litúrgico e durante 4 semanas nós vamos celebrar o Advento, este tempo de graça e de uma oportunidade única que temos na vida da igreja para prepararmos bem o nosso coração para aquele que há de vir, o nosso Divino Salvador. E na primeira parte do Advento, a igreja nos convida a meditar sobre a segunda vinda de Jesus, quando Ele virá na sua glória, para que todos nós possamos participar da plenitude da sua vida, da sua vitória. E na primeira parte do Advento, nós vamos nos preparar, na segunda parte do Advento, nós vamos nos preparar para a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e nós a cada ano paramos também para refletir sobre este acontecimento importante e marcante na nossa vida de fé. O momento em que o Filho de Deus assume a nossa história, nasce de uma família, se faz um de nós para nos redimir. E é oportuno também meditar ao longo de todo o período do Advento, não só sobre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, a vinda gloriosa, mas é igualmente importante meditarmos no aspecto de que Ele vem todo dia, a cada instante, ao nosso encontro. E muitas vezes, conforme diz o Evangelho de hoje, porque estamos preocupados com tantas coisas, nós não percebemos a sua presença junto de nós. Mas Ele vem nos visitar através das pessoas que encontramos, Ele vem nos visitar através dos acontecimentos. É preciso que permaneçamos atentos
à sua presença, porque Ele é sempre Deus conosco e se nos manifesta de modos diferentes, mas está sempre nos comunicando o seu amor. E às vezes Ele nos comunica de uma forma tão leve, tão suave, ou de uma forma tão inesperada, e nós não conseguimos perceber que é Ele que se faz presente neste ou naquele acontecimento, nesta ou naquela pessoa. É preciso que também nesse aspecto estejamos vigilantes, atentos, para perceber Deus se nos manifestando. Porque Ele pode se apresentar numa pessoa, através de uma criança, através de um pobre que vem até nós. Ele pode se manifestar através de uma doença. Ele pode se manifestar através de várias maneiras. É preciso que estejamos atentos ao seu advento. Hoje, primeira parte do advento, a igreja nos chama a meditar mais sobre a segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus, para que também nós nos preparemos para este momento último e definitivo, a fim de que, como diz o Evangelho, Ele nos encontre de pé, de cabeça erguida, isto é, nos encontre firmes na fé e no seguimento dele e do seu Evangelho. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, o profeta fala ao povo de Israel num momento muito difícil da sua história. O povo estava saindo do exílio, estava voltando para a sua terra, e quando chega em Jerusalém, ele encontra a cidade toda destruída, e o povo que estava também lá no jugo da escravidão e do exílio, volta sem esperança, desanimado, e ao encontrar a cidade devastada, fica ainda mais angustiado e sem esperança. O profeta, falando em nome de Deus, quer suscitar esperança no coração do povo de Israel. Por isso, o profeta diz que Deus vai surgir um tempo novo, um momento em que o povo vai perceber a graça de Deus, a providência de Deus. E será um tempo de justiça, mas não a justiça humana, a justiça de Deus imperando na terra. E este tempo é preciso que o povo todo acredite que ele vai acontecer. Assim fala o profeta. Evidentemente, ele falou para o povo de Israel dentro daquele contexto de pós-exílio, mas ele está falando igualmente para nós. Porque às vezes nós também passamos por alguns momentos de exílio, de deserto, de angústia, e nós ficamos sem esperança, angustiados. Igualmente é a voz profética que nos chama a ter esperança, a acreditar que a providência de Deus é maior, que Deus cuida de nós. Ele vai suscitar um tempo novo, um tempo de justiça e de paz para todos nós. Um tempo em que nós vamos poder experimentar os frutos do nosso trabalho. E um tempo em que nós vamos experimentar a verdadeira justiça e a paz na terra. Nós cristãos devemos acreditar neste tempo novo, que é o tempo que Jesus veio construir entre nós, o reino de Deus. Na segunda leitura, Paulo apóstolo, escrevendo à comunidade de Tessalônica, ele faz primeiramente um grande elogio aos tessalonicenses, porque eles já tinham acolhido o Evangelho
e já estavam vivendo profundamente no amor de Deus. Paulo, depois de fazer um bonito elogio a eles, enquanto comunidade de fé, que estava vivendo o amor, eles tinham uma grande preocupação uns com os outros, procuravam cuidar uns dos outros, demonstrando um profundo amor uns para com os outros. Por isso Paulo elogia a comunidade, mas logo em seguida faz também uma exortação para que a comunidade continue progredindo sempre mais. Porque às vezes nós temos a tentação, e não foi diferente com a comunidade de Tessalônica, de pensar que nós já somos bons, que nós já estamos bem, que não precisamos nos empenhar mais no conhecimento e no amor de Deus. Razão pela qual Paulo, ao constatar que eles já vivem no amor, agora Paulo quer que eles progridam ainda mais e que possam transbordar de amor de tal forma que todas as pessoas sintam que eles são de Cristo. E quem é de Cristo vive de modo particular no amor e faz este amor transbordar no relacionamento com os irmãos e irmãs. No Evangelho, Jesus nos fala num tom apocalíptico, da realidade última, nos remetendo à escatologia, ao final dos tempos, não para nos assustar, mas para nos advertir, a fim de que estejamos atentos, vigilantes, pois o dia e a hora nós não sabemos quando será, mas quando chegar o momento da sua segunda vinda, Ele quer nos encontrar de pé, de cabeça erguida, firmes na fé, firmes no seguimento dEle, firmes no amor que Ele nos transmitiu. E o tempo do advento é este tempo de graça para que nós nos preparemos. Assim como nas igrejas, nós preparamos o presépio, e muitas casas e famílias também têm esta bonita tradição de preparar lá na sala um presépio. Isso é muito bom, ajuda sobretudo as crianças a entender a simplicidade, a humildade em que o Filho de Deus quis fazer-se presente no meio de nós. Mas é mais importante ainda que nós, durante o período do advento, preparemos o presépio do nosso coração. Pois é no presépio do nosso coração que Ele quer nascer. É no coração de cada uma e cada um que Ele há de vir. E vem para trazer esperança, paz e amor. Preparemo-nos vigilantes.